Está começando mais um Entre Chaves, o seu podcast de desenvolvimento de software. E hoje a gente vai falar sobre um desafio do desenvolvimento na era da inteligência artificial, que é como eu desenvolvo com velocidade, com qualidade, com segurança, enfim, absorvendo os melhores benefícios, né, da velocidade, da produtividade que a IA nos traz, mas também sem perder, né, alguns princípios aí da engenharia de software. A gente fez um episódio bem recente sobre vibe coding, que a gente falou um pouquinho, né, sobre como transformar o vibe coding num vibe coding profissional ou num AI-driven development. E uma das coisas que a gente mencionou nesse episódio foi a capacidade de adicionar nas ferramentas frameworks, né, que criam guardrails, que criam contexto, né, que gerenciam bem o contexto para as IAs funcionarem melhor. E hoje a gente vai falar justamente sobre um desses frameworks, que é o Reaper. Mas mais do que isso, a gente vai falar sobre uma modificação que a gente, aqui internamente num dos times, fizemos sobre o Reaper para ele ficar ainda mais aderente das práticas, né, que esse time fazia no seu dia a dia. Então, para falar sobre isso tudo, estamos aqui com o Luiz, como meu companheiro de bancada, que já foi host aqui do Entre Chaves algumas vezes. Sim, estamos junto aqui mais uma vez, Fernandinha. Oi, pessoal. Já participei algumas vezes já como convidado, como host, estamos aqui mais uma vez para mais uma conversa. E também estamos aqui com o Felipe e com o Rodolfo. Ambos aqui são desenvolvedores e bem entusiastas de IA, lideranças nos seus contextos, né? De inteligência artificial e tudo mais. Então, bem-vindos, Felipe. Bem-vindo, Felipe. Obrigado. Oi, pessoal. Bem-vindo, Rodolfo. Obrigado. Olá, é um prazer estar aqui de volta. Então, gente, para a gente começar essa conversa, acho que é legal retomar aqui por que, né, que a gente precisa desse tipo de coisa, né, de frameworks e tal, para adicionar a essas ferramentas, já que, poxa, Cursor, GitHub Copilot, Cloud Code, já são ferramentas muito boas, né, mas por que então que eu preciso ficar colocando, né, enfim, adicionando mais complexidade, né, como uns podem ver esse tipo de coisa, né? O fato é que essas ferramentas, elas são muito boas, mas às vezes para contextos corporativos, elas acabam falhando, que foi muito que a gente falou no episódio de Vibe Coding, né? Quando você não dá o contexto correto para a IA, quando você não coloca para ela, né, os limites que ela pode ir, ou os padrões corporativos que ela tem que seguir, ela vai alucinar com certeza. E os frameworks, o papel deles é justamente esse, de trazer, né, mais contexto, mas um contexto mais específico, mas né, ao mesmo tempo esses padrões, a parte de segurança, enfim. A intenção desses frameworks é justamente equipar essas ferramentas de IA com as coisas certas, para que na hora que vá o código a ser gerado, né, ou a ser planejado, isso fique um pouco mais assertivo. Isso porque, como eu falei no início, né, quando a gente usa simplesmente o vibe coding, a gente tem um tanto de desafio. Como assim, né? Como que eu vou seguir os meus padrões de qualidade? Como que eu vou manter minhas decisões rastreáveis? Como que eu vou integrar a IA, né, aquela geração de código ao workflow que meu time já faz, né, o workflow ágil do meu time? Como que eu vou trabalhar com a divisão de papéis e responsabilidades dentro do meu próprio time? Como que eu vou evitar que a IA crie débitos técnicos sem eu ver? Enfim, né? Os desafios são enormes. E justamente acho que foi pensando em resolver esses problemas, né, que vieram os frameworks e mais do que isso, vieram aí as alterações, as customizações dos frameworks. E eu acho que é justamente nesse cenário que o Reaper Flow, que é essa customização que a gente está trazendo aqui do Reaper, veio. Então, sem, né, mais enrolação aqui, sem mais delongas, queria que vocês dessem um contexto, para quem não conhece, do que é o Reaper. Primeiro, só fazendo um complemento ao que a Fernandinha falou muito bem aqui, eu acho que a gente já passou da fase onde o pessoal questionava se a IA funciona ou se ela não funciona. Só que apesar da gente já ter ciência que a IA funciona, a gente também tem ciência das limitações que ela ainda tem e talvez vai ter para sempre, não sei, aí é futurologia. Mas aí é onde entram esses frameworks de desenvolvimento auxiliado por IA para tentar resolver essas carências, essas deficiências que a inteligência artificial tem. E aí um dos que surgiu há algum tempo atrás, assim, bom lembrar também, quando eu falo de algum tempo atrás é pouco tempo, né? Porque IA é algo muito novo ainda, ChatGPT que
foi quem gerou essa bagunça aí no mundo do desenvolvimento, é muito novo. Então, algum tempo atrás surgiu uma ferramenta, na época ela surgiu somente para o Cursor, que é uma IDE que a gente já deve ter ouvido falar dela aí em algum momento, mas é uma ideia baseada no Copilot. Então surgiu o Reaper, no VS Code, perdão. Então surgiu o Cursor, mas a ideia do Reaper era estruturar a etapa de desenvolvimento auxiliado por IA em 5 etapas, que é o Research, o Innovate, o Plan, o Execute e o Review. Como que isso funciona na prática? Então, vou começar a fazer uma nova história. Eu chamo o comando Research do Reaper, e aí ele vai entender meu código, vai entender a história que eu estou querendo desenvolver, vai ver o que eu já tenho, o que eu preciso implementar do zero e mapeia isso. E aí, uma vez rodado esse primeiro comando, se o Reaper tiver alguma dúvida, ele questiona o usuário para ele entender também melhor isso, alguma dúvida que ele tiver ali nesse contexto. E aí, uma vez que eu passei por essa etapa, tem uma segunda etapa que é o Innovate. O que é o Innovate? A partir do momento que eu rodo esse comando, o Reaper vai trazer para mim algumas opções para resolver aquele problema que eu trouxe para ele. Então ele vai gerar ali, sei lá, 3 alternativas de soluções para mim, e aí eu posso ir iterando ali em cima dessas propostas dele, até chegar na que mais me agrade. Se eu não gostar de nenhuma delas, eu posso também devolver essa negativa para ele, ele vai tentar ajustar, ele vai adaptar alguma coisa ali conforme o que eu for pedindo. E aí, a partir do momento que eu identifique, gostei dessa proposta aqui, é essa proposta que eu quero seguir, aí eu já passo para um próximo comando, que é o comando de Plan, onde ele vai planejar a implementação técnica daquela história. Então, ele vai identificar ali quais classes que ele vai mexer, quais funções, quais bibliotecas de terceiro ele vai precisar usar, etc. Então, ele vai fazer um refinamento técnico ali, que é um termo que a gente está acostumado aqui na DTI bastante, daquela história, para aí já deixar ela pronta para desenvolver. É importante ter em mente que até esse momento o Reaper não mexeu no código. Até então foi só planejamento de história, entendimento de contexto. E aí, então, o próximo comando é que efetivamente vai executar a modificação no código. Então, eu rodo o Execute, e aí ele vai implementar toda aquela modificação que eu planejei, que eu investiguei, que eu refinei junto com o Reaper, e aí ele vai efetivamente codar aquilo ali. E uma vez finalizado, o último comando do Reaper, o Review, que é onde ele vai revisitar a implementação que ele mesmo fez, e vai validar com os requisitos, com o que foi pedido lá no início, para ver se está tudo certinho, se está tudo batendo. E assim funciona o Reaper hoje no Cursor. Excelente explicação aí do Reaper. E acho que é interessante uma coisa que você falou, né, que foi criado por uma pessoa física, né, mas foi um framework que foi um dos pioneiros, eu acho, assim, que começou a estruturar um pouco mais, ou pelo menos, talvez não o primeiro, mas o primeiro que ganhou grande, né, apelo aí da comunidade, a criar, né, um fluxo um pouco mais estruturado com a inteligência artificial, que é justamente o que você descreveu, né, um fluxo realmente, um workflow, né, de como se trabalha com IA. Só complementando aqui, ó, quem criou foi John Peterman 72. Que é mais conhecido como Peterman no fórum oficial do Cursor, da ideia do Cursor, né? Ou seja, é um usuário de comunidade. Ele não é um desenvolvedor do Cursor, ele não é igual você mencionou, não é de uma empresa grande. Ele é um usuário de comunidade que, assim, que criou algo, provavelmente, para uma dor pessoal. Geralmente, esses usuários de comunidade, assim, eu não aguento mais isso aqui, eu vou criar um negócio para mim. Criou e o negócio explodiu. É importante entender que provavelmente o que ele estava tendo é o problema que todos nós temos, que leva a gente a procurar algum framework de desenvolvimento, que tipo, beleza, eu estou usando IA, tá legal, tá funcionando, tá me ajudando, só que ela tá alucinando, tem hora que ela gera uns códigos, tá meio estranho, então eu preciso dar um jeito de melhorar isso. E aí ele criou esse framework, dá uma engessada na forma como a gente desenvolve com IA, mas tem seus benefícios. Essa era a minha próxima pergunta, era justamente sobre o ser engessado, né? E vamos primeiro falar do Reaper e depois a gente entra um pouquinho no Reaper Flow, que eu acho que essa pergunta também é válida para lá, que é justamente isso, né? Porque essas etapas que você descreveu, elas parecem muito bem estruturadas. Eu mesma, né? Eu já testei bastante o Reaper também. E uma das minhas percepções foi justamente essa, assim, poxa, mas sei lá, se eu tô interagindo ali com a IA, eu sou mais rápida do que utilizando esses comandos. E eu acho que isso pode realmente
parecer para muita gente, poxa, esse negócio é meio burocrático. Para que eu vou ficar usando research se eu posso ir lá e falar assim, vamos pesquisar aqui esse problema comigo, ou sei lá, enfim. E aí, quais são as vantagens que vocês veem nesse sentido, assim? Vocês acham, né? Vocês acham que é engessado também? Foi exatamente a mesma percepção que eu tive no meu primeiro contato com o Reaper. Nossa, isso está muito burocrático, isso está muito chato, está muito moroso. É muito mais rápido, muito mais fácil eu chegar lá, faz uma tela de login do que eu Deixa eu passar ver por... o vibe coding, né? Exatamente. Tomando forma. Do que fazer 6 comandos diferentes, ter que explicar de uma série de formas diferentes ali. Nossa, e um negócio que me irrita, antes de você continuar, é que, pelo menos no Reaper padrão, na hora que você manda, sei lá, um barra... Às vezes você nem pediu o barra research, você falou lá, faz a tela de login, mas como seu código já está instrumentado com o Reaper, aí ele começa assim, entrando na fase de research. Aí isso me irritava. Mas eu nem pedi pra você ir na fase de research, o que você tá fazendo aí? Aí, enfim, essas coisas... É uma limitação do Reaper que uma vez você configura ele no seu repositório, é difícil você trabalhar sem ele, porque você tenta fazer um vibe code em freestyle ali, ele vai te forçar a entrar no Reaper. Mas assim, apesar, pelo menos na minha opinião, dele ser engessado, da gente ter uma perca de performance ali, porque vai demorar um pouquinho mais o desenvolvimento da sua tarefa, eu acho que a gente ganha muito em qualidade e em assertividade do desenvolvimento. Porque a chance de dar certo o que você pediu a IA para fazer aumenta, acho que exponencialmente, e isso não tem mágica não, a gente pode falar mais sobre isso daqui a pouco. E a qualidade do código gerado também melhora bastante, que é um problema comum que às vezes a gente tem da IA gerar um código totalmente fora do padrão do repositório que você está usando. Então, você, ao invés de reaproveitar a classe, ela cria uma nova para fazer a mesma coisa, usa bibliotecas que você não está usando no projeto. Então, isso tudo melhora relativamente bem usando o Reaper. Então, é um trade-off, né? Você vai ficar mais engessado, vai demorar mais um pouquinho, só que no fim das contas você vai entregar algo com uma assertividade melhor e uma qualidade melhor. O que faz com que, às vezes, o tempo que você perdeu ali efetivamente conversando com a IA, no fim das contas, você não perdeu. Saiu mais rápido porque a história, às vezes, ficou pronta ou quase pronta ali de primeira e você não precisou ficar corrigindo ou pedir para fazer de novo, coisas assim. E qual que é a sua percepção, Felipe? Você acha que engessa um pouco? Eu acho que são muitas etapas, assim, com redundância, mas eu acredito que tudo relativo a IA é baseado em prover contexto para o agente justamente para evitar essas alucinações, né? Então, eu acredito que, mesmo que você saiba, assim, ter esse direcionamento de onde você vai executar a tarefa, quais vão ser os padrões que você vai seguir durante o desenvolvimento, é importante você prover esse contexto para ele, porque o grande ponto dos agentes, que eu vejo que é muito interessante, é que ele faz alterações em massa. Uma vez que você realiza a etapa de execute, são diversos arquivos já alterados de uma vez, num nível que manualmente assim levaria um tempo para você estruturar. Então, você passa a ter essa visão um pouco mais de alto nível e ele dá também a possibilidade de você revisar o que ele está planejando, né, antes de executar. Então, eu acho muito interessante, assim, mesmo que seja preso um pouco engessado, eu acho importante para a IA performar melhor, assim, eu vejo muitos ganhos, assim, nesse sentido. Vocês conseguem fazer um comparativo do Cursor com o Reaper versus Visual Studio e Copilot? Assim, o Cursor, eu vejo que ele foi um pouco mais pioneiro no sentido de trazer algumas guidelines, que são chamadas as rules, né, do Cursor, justamente para estruturar os outputs que a ideia está gerando, né, que a gente vai gerar. Então, por exemplo, as rules são basicamente, eu gosto muito de pensar nas rules, né, nas regras, como se fossem funções. Então, a gente delimita o escopo em que elas vão atuar. Então, por exemplo, eu posso criar uma regra global para o meu projeto, eu posso criar uma regra para um diretório específico, e sempre quando ele for atuar no código, ele vai olhar para aquelas regras e falar, olha, ok, vou fazer uma injeção de dependências. Como que eu vou fazer essa injeção de dependências? Se eu criei uma regra para isso, ele vai se guiar a partir daquilo, que é basicamente um prompt, né, que a gente cria, e ele vai aproveitar isso ao longo do projeto. Então, você pode adicionar o escopo e trazer essas instruções de acordo com isso. E isso veio primeiro no Cursor, né? E eu acho que a partir disso, é importante trazer que o Reaper foi criado a partir de rules. Então, ele é todo estruturado em cima dessas regras, que são regras globais, assim, e ele vai sempre estar olhando para essas regras do Reaper para gerar seus outputs. Então, inicialmente teve as diferenças,
em que o cursor tinha essas regras. E posteriormente o Copilot criou as instructions e agora também evoluiu a gente tem agora SpecKit, né, e frameworks parecidos assim também nesse sentido. Então eu acredito que a diferença atual, pelo menos no meu conhecimento, é menor do que alguns meses atrás. Aqui no Entre Chaves a gente sempre fala sobre como que a gente cria essas formas de deixar a IA mais rápida ou de deixar a IA mais assertiva, né, com mais qualidade. E o que eu tô achando legal é que agora esse é um episódio de como fazer isso na prática, né? Assim, o Rodolfo fez uma excelente introdução aqui de comandos e tudo, que eu acho que deixou talvez na cabeça do ouvinte que se em algum momento ainda não tinha entendido como que eu saio do vibe coding para alguma coisa um pouco mais profissional, eu acho que esse é um excelente episódio, né, para se ouvir com esse olhar. Aqui no Entre Chaves a gente também fala muito sobre planejar antes de executar, o quanto isso é bom para a IA, né, que ela, sempre que a gente planeja primeiro, antes da execução, os resultados costumam ser mais assertivos. E aqui o Reaper é outra coisa que ele está colocando em prática, né? Que lá ele tem comandos claros de planejamento, comando claro de execução, né? Justamente para delimitar mesmo esses dois momentos da inteligência artificial para que os resultados fiquem ainda melhores, né? É bom entender que, igual eu falei, o Reaper traz uma burocracia pro vibe coding aqui que às vezes vai deixar mais lento. Mas isso não tá ali à toa. Todos os comandos que tem lá tem um motivo e no fim das contas vai se resumir a trazer contexto para IA, que é o planejar, que a Fernandinha comentou aqui também. Então, trazendo esse contexto, tanto do projeto quanto do código, planejar bem o que vai ser feito e quebrar essas tarefas bem para também não virar um tarefão gigante para IA. Meio que se resume nessas 3 etapas aí que já traz uma qualidade considerável a mais para o desenvolvimento feito pela IA. E uma coisa às vezes a gente pensa quando você fala de engessar, é porque muitas vezes a questão assim, a gente tem até que pesar, né, até onde vai o engessamento, até onde vai a padronização. Porque muitas vezes também, vários projetos, a gente acaba gastando tempo e investimento desenvolvendo as chamadas fitness functions para poder garantir a arquitetura do projeto, para garantir que o desenvolvedor não está furando o que foi definido de arquitetura e tem todo esse custo envolvido, esse trabalho envolvido para ficar rodando isso em pipeline, sendo que se você tem a padronização que é criada através do Reaper, por exemplo, emagrece as suas fitness functions. Você não tem essa necessidade de ficar pegando pormenores ou ficar ali no detalhe do detalhe do detalhe, porque a sua arquitetura vai ser respeitada. Você não vai ter alguém lá na sua camada de apresentação indo direto à base de dados e pegando nada, porque a IA, assim, devidamente configurada, ela jamais vai fazer isso. Por um lado, você pode, mas eu estou engessando, mas por outro, é um fortalecimento muito grande da padronização, né? Mas então, agora entrando um pouquinho mais na customização que vocês fizeram. Qual que foi o gatilho? Por que vocês viram que era importante, ou até que era de falha ou de dor ali na utilização do Reaper do dia a dia, que vocês viram e pensaram, né? Parece que aqui cabe uma customização de certas coisas. O que gatilhou isso? Basicamente, no nosso contexto, né, começou pelos desenvolvedores líderes trabalhando com o cursor, e uma coisa que eu percebi foi justamente na hora de prover os ACs, né, os critérios de aceite da tarefa, que dependendo, né, também de como eu trazia, ele podia interpretar alguma coisa diferente. Uma das coisas que eu percebi com o Reaper, assim, e é que veio toda a ideia, né, aqui inserido na DTI, que é muito forte no ágil, é justamente de fazer com que ele tenha a cara um pouquinho mais próxima do DTI Flow, né, por isso que se chama Reaper Flow. Então, basicamente, eu pensei, poxa, e se a gente tivesse uma etapa em que ele pudesse, primeiro, pegar todos os ACs, todo o contexto do ticket direto do Gira, porque no contexto do nosso time a gente utiliza a Atlassian, né, então criou essa primeira fase, assim, que a gente pega esses dados do ticket e, posteriormente, tem ainda uma fase de validação funcional em que ele pode pegar, né, esses ACs, ele vai fazer perguntas, né, em que ele consiga, de fato, entender aquilo e evitar qualquer tipo de confusão em relação ao que ele está interpretando. Então, essa é uma fase que não existe no Reaper original, que ele basicamente vai pegar esses dados iniciais e vai tentar, né, elucidar qualquer ponto de dúvida, e é muito interessante, tanto o desenvolvedor pode se beneficiar com isso, quanto o próprio agente, já que às vezes ele faz perguntas que o próprio desenvolvedor às vezes não tinha ciência, assim, olha, tem esse cenário aqui, é uma dúvida muito válida,
E aí que veio toda a ideia da gente utilizar a ferramenta no nosso próprio fluxo de trabalho, assim, né? Então, por exemplo, a gente tem os ritos aqui, né? A gente tem o refinamento funcional, a gente realiza refinamento técnico, também é um dos ritos do nosso time. A gente pensou em se aproveitar disso para também utilizar a IA. Trazendo um pouquinho mais do nosso contexto, a gente também, né, estava numa fase em que a gente ainda não tinha uma pessoa de produto. Então, a gente precisava ainda mais olhar para os tickets e ter certeza que os nossos critérios de aceite estavam bem definidos e que a gente não tinha muitas dúvidas sobre isso. Então, foi algo muito interessante, assim, e basicamente daí que surgiu a ideia. Eu falei, poxa, eu acho que seria muito interessante se a gente tivesse uma ferramenta que estivesse conversando com as etapas que a gente faz com os ritos que a gente tem no nosso time, tanto para facilitar também a própria aderência dos desenvolvedores, né? Fazer com que tenha a cara mesmo do dia a dia, né? E que eles tenham essa curva de aprendizado mais rápida, assim, de certa maneira. E qual que é o contexto do time seus? Assim, que acho que é legal de bem interessante trazer falar, isso. né? O nosso contexto é um time que trabalha com desenvolvimento mobile nativo, então a gente trabalha com Kotlin e Swift. E é muito interessante como que se dá a utilização do cursor, ou às vezes do próprio VS Code com Copilot. Inclusive, tá, gente, parênteses, tá? O cursor, o Reaper, ele funciona pro cursor, e a gente tinha licenças do Copilot, e a adaptação, além de funcionar para estar mais próxima do Dataflow, também veio para com que a gente conseguisse trazer também todos esses comandos para os desenvolvedores que tinham a licença apenas do Copilot, já que na época não tinha Spec Kit e a gente tinha até então só as instructions e falou, poxa, vamos se utilizar disso, né, para aproveitar e todo o time ter acesso à ferramenta. Mas, né, do produto, assim, né, então são aplicativos nativos e a gente utiliza basicamente as IDEs, né, a gente, quer dizer assim, o cursor ou o VS Code com o Copilot simplesmente para gerar código. Então, a gente utiliza a IA nessas IDEs, mas, por exemplo, eu sou desenvolvedor Android, eu utilizo o Android Studio, né, para desenvolvimento, às vezes, e o cursor ele fica mais como um chat, assim, né, e que eu utilizo as ferramentas, basicamente. Por uma curiosidade, o Reaper são 5 passos, né? Da própria acrônimo do Reaper. Vocês criaram o 6º passo pro Dataflow, o Reaper Flow? Como é que vocês fizeram? A gente tem um fluxo de trabalho paralelo que pode coexistir com o Reaper original. Então a gente tem os comandos do Reaper, mas além disso a gente criou um fluxo de trabalho dedicado à história. Então, basicamente, vou citar cada uma das etapas aqui. A gente tem a etapa de Story, que é a primeira etapa em que a gente pega as informações do ticket a partir do Jira, para MCP. Posteriormente, a gente tem uma etapa chamada de Refinement Review, que é a etapa que eu tinha mencionado, que ele faz perguntas sobre e tenta elucidar qualquer gap, enfim, fazer perguntas mesmo para ganhar mais contexto funcional. E posteriormente a gente tem uma etapa chamada Tech Refinement, que é bem parecida, de certa maneira, com o Plain do Reaper. Então ele vai trazer qual que é a abordagem que ele vai tomar para trabalhar no ticket, né, basicamente. Então, ele vai trazer um plano de implementação em que tem todos os arquivos que vão ser modificados, ele traz as alterações do antes e depois, então ele é bem explícito, o que é muito positivo para o desenvolvedor revisar e já ver, né, qual que é o output que ele vai ter. Posteriormente, tem uma fase de execute, em que ele vai basicamente se guiar a partir desse plano de implementação e vai implementar todas essas alterações de fato no código. A gente tem uma etapa posterior, que é parecida com o review, só que eu chamo de pré-review. Então, antes de eu passar, né, e criar o meu code review, a ideia é que eu rode esse comando de pré-review, que ele vai trazer, de acordo com o Solid e outras boas práticas de programação, né, ele vai revisar o código e ver se tem alguma sugestão, e é até interessante que ele elenca como crítico, good to have, e por aí vai. E tem um adicional também, que a gente tem utilizado bastante, chama Clear Story. Basicamente, ele pega todos esses arquivos, né? Então, para cada comando, ele vai populando arquivos específicos de história, né? Essa informação é armazenada em arquivos Markdown. Então, a gente criou arquivos específicos para esse workflow de história. E assim que eu rodo um Clear Story, ele vai criar uma pastinha dentro de um diretório de archive. E, pelo menos no nosso fluxo de trabalho, assim, né? O padrão é ele só colocar uma timestamp como nome desse diretório. Mas o que a gente tem utilizado é até colocar no nosso Git, né? E para cada pastinha a gente coloca o número do ticket. Então ele fica armazenado depois que você desenvolve. Ele até guarda esses arquivos que você gerou quando você desenvolveu. Basicamente é um workflow paralelo e ele pode coexistir também com o do Reaper original. Então, inicialmente, né, a gente tem feito assim, esse passo a passo
exatamente assim. Não necessariamente, assim, toda vez que eu rodar o Tech Refinement, eu vou ter o output final. Eu tenho que pegar e, né, validar, iterar, até chegar num output desejado, assim, né? Mas é bem interessante que a gente fez algumas experimentações de, por exemplo, posteriormente ao Refinement Review, a gente tem testado o comando Innovate do Reaper original. E tem sido interessante, assim, né, para ele explorar alternativas, assim, antes, e aí depois você pode rodar um Tech Refinement para ele ir mais no detalhe mesmo. Então, assim, eles podem coexistir e a gente tem visto muitos benefícios nesse sentido, assim. Então, é basicamente um fluxo paralelo, mas não excludente. Ele consegue coexistir com o do Reaper original. É legal, né? Porque você foi descrevendo algumas etapas, e acho que é legal para o nosso ouvinte que não conhece bem o DTI Flow, né? A gente aqui na DTI, a gente tem um processo de desenvolvimento de software, um flow que a gente chama de desenvolvimento, que ele trata quase como se fosse do ciclo de vida, né? De uma história, em que a gente tem o refinamento funcional dessa história, o refinamento técnico, né? Depois aí tem o repasse da história, enfim, né? Tem algumas coisas ali de testes, o próprio desenvolvimento. E temos também, né, além de garantias de qualidade ali de auditoria de código e de code review, validações em dupla. Então você foi falando em alguns desses passos, né, que são passos que já são bem conhecidos pelos nossos times, desse ciclo de vida, desde que a história nasce até a hora que a história é entregue, né, sei lá, ela é dada como done, né, no board, para dentro de uma ferramenta de IA, justamente para ajudar o desenvolvedor a acelerar aquele processo já dentro da ideia dele, né, então isso é muito legal. Pois é, inclusive, quando a gente concedeu, assim, a ferramenta, a gente pensou até em já criar um comando de test cases, né? Foi por uma opção do time mesmo. A gente viu a necessidade da gente fazer isso de forma manual mesmo, para o time ser uma ferramenta, né, que o time utilizasse para compreensão de história, porque a gente vê uma coisa muito importante de ressaltar é que esses frameworks eles têm um ganho muito grande, mas eles não excluem a validação humana, né? Ah, com certeza. Então a gente quis muito ressaltar muito a importância da gente ter essas etapas feitas manualmente, com outro desenvolvedor. Todo esse framework ele é passível de customizações e, assim, a primeira versão, primeiro tinha comando de test case, mas foi removido. Mas, assim, os times que, né, contextos que verem como uma ferramenta interessante, assim, pode customizar também para adicionar. Pegando um gancho no que você acabou de falar também, você falou, a IA precisa da validação humana. Eu diria que com o Reaper Flow vai muito antes. O Reaper Flow, se você não tiver uma história bem escrita, ele não vai funcionar. Então, assim, na verdade, o input humano tem que ser bem dado. Você tem que saber o que está pedindo para a IA. A IA não faz mágica. Se a história estiver errada, a história estiver mal escrita, parou por aí. Então, a necessidade da gente saber o que está fazendo, da gente entender o que está fazendo, saber o que está pedindo. Porque não adianta você escrever uma história errada, uma história sem detalhes, sem nenhuma parametrização, sem critérios de aceitação bem escritos, aí roda o Reaper Flow, mas o negócio tá errado. Você vê, peraí, lê a história. Ele tá fazendo o que tá na história, então vamos um passo antes. Então, acho que isso também é muito importante ressaltar. No final das contas, os frameworks podem até ajudar, né? O próprio Felipe mencionou o comando, né, que eles usam para dar um refinement review, né, que é de ficar perguntando para você assim, ó, se você talvez você não sabe exatamente, eu vou te fazer umas perguntas, que aí pelo menos você fica mais claro. Então, assim, né, apesar dos frameworks ajudarem, eu acho que a intenção, a gente pelo menos ter clareza da intenção continua sendo extremamente importante, né? E também, claro, como o próprio Felipe falou, o humano no loop ele vai continuar ainda, pelo menos, existindo, né? Então, assim, a revisão do código, importantíssimo, né? Assim. E vocês que estão, né, na prática aí usando IA, né, ostensivamente nos projetos, aí uma curiosidade minha, assim, nos tempos pré-IA, tinha que escrever realmente o próprio código. Muitas vezes, assim, beleza, escrevi, publiquei, está em produção. Deu um problema, eu conheço o código, eu sei o que está escrito, eu sei onde eu tenho que ir, eu sei onde provavelmente o erro está aqui. Eu vou lá, acho conserto. Vocês acham que isso, com a utilização desses frameworks, mudou? É aquela coisa assim, é tanta coisa gerado. Até porque quando você está desenvolvendo código é mais demorado, você bate mais, você fixa mais. Às vezes você produz um volume de código tão grande, tão rápido, que na hora que o trem acontece, fica assim, não sei nem onde eu começo.
Vocês já viram esse tipo de coisa acontecer? Vocês acham que não, que isso não acontece? O que vocês pensam sobre isso? Para mim é um dos, talvez, se é que pode-se dizer assim, pontos negativos de utilizar IA, porque bem ou mal, na época pré-histórica ali, de antes de IA, Como os maias faziam? como os maias faziam, você ficava ali 2 dias, 3 dias, uma semana, com a mesma classe, com a mesma função aberta nessa tela ali mexendo. Então, eventualmente, você conhecia o código todo, você sabia tudo que tinha ali, cada vírgula que tinha. Como aumentou o volume de código hoje em dia, a gente perde esse controle. Por mais que a gente fale com todo mundo, force as pessoas, você precisa revisar o código que a IA gerou, entenda o que a IA está gerando, não sai subindo automaticamente, porque é muito tentador quando você está ali fazendo vibe coding, você já ir comitando tudo que a IA gerou e você já vê aquilo ali funcionando em produção. Mas a gente já viu que esse não é o melhor caminho a seguir, pelo menos profissionalmente. Se você quer fazer num projeto particular, beleza, mas profissionalmente não recomendo. E só para fazer a conta assim, né, a conta rápida, vamos supor que usando o Hyperflow a gente consiga dobrar a produtividade do desenvolvedor. Um time hoje que tem 3 devs, em uma semana vai produzir o que 6 devs produziriam em uma semana de código. Não dá mais para ter essa questão de tô com tudo na cabeça. Às vezes o que eu tô produzindo com a IA, às vezes não vai estar na minha cabeça. Imagina que tem outros 2, 3 devs produzindo o dobro do que eles produziriam com a IA. Até voltando uns passos atrás, entra na questão engessar ou padronizar. Então, se já que está padronizado, vários furos que aconteceriam manualmente não vão acontecer. Por esse lado, como está sendo produzido um volume de código muito grande e isso está em parar em produção, é um bom custo a se pagar ter esse pequeno engessamento para diminuir a chance desse problema em produção, né? E já pegando outro gancho também de outra pergunta. Como é que fica hoje no Hyperflow o desenvolvimento de testes hoje? Tanto testes unitários como testes de integração, às vezes projetos que, por exemplo, teu projeto que eu tenho o Postman, o Bruno, ou tem teste de integração, isso é facilmente configurável para que, uma vez que ele desenvolveu a história, ele já altere os testes unitários, ele desenvolva teste no Postman para mim, ele já faça um teste de integração, isso é fácil também de configurar? Antes de você responder a pergunta, Luiz, deixa eu só comentar um negocinho que você falou antes, só pra gente não perder o fio, porque eu acho que isso é realmente uma mudança totalmente de mentalidade, assim, né? Como o Felipe falou, que eu conto também com a IA para resolver os meus problemas, né? No passado aqui, como que eu resolvi um problema? Ou eu lembrava exatamente qual que era a classe, qual era, ou eu chegava lá na interface, olhava mais ou menos o que era, ficava buscando, mas sempre eu, né, manualmente fazia, ia lá buscando e tentando tracear, né, o problema. E agora é uma mudança realmente de mentalidade, né, de como que eu resolvo o problema. Se a IA que está gerando código, a IA também, ela tem que me ajudar a resolver os problemas, né? E aí eu queria trazer um outro negócio aqui que era só de comentário mesmo, é que o ciclo de desenvolvimento, que é o que a gente está falando do próprio Dtflow, do Hyperflow, né, esse ciclo da história, ele tende a ser muito mais rápido mesmo, né? A própria AWS lançou um paper já tem algum tempo falando sobre a diminuição das sprints, né, para bolts que eles chamaram lá, que em vez de ser, né, a sprint atual, a gente tem, né, normalmente sprint de 2 semanas, que o bolt, né, que é a entrega de valor ali, viria para horas, né, ou dias no máximo. Então, assim, tudo isso muda mesmo, né? Dado este pequeno corte, vamos voltar para a sua pergunta dos testes unitários. Então, aqui, em alguns contextos que eu testei, até um paradigma diferente também no desenvolvimento da história, em alguns times que tinham o MCP do Playwright configurado, que era times web. Playwright, para quem não conhece, é uma ferramenta para teste end-to-end. Então, eles lançaram o MCP há algum tempo atrás. Então, esses times que tinham o MCP configurado no projeto, o Hyperflow, depois de fazer o desenvolvimento da história, ele também ia lá e validava a história a nível de usuário. Então, eles emulavam o usuário navegando na aplicação e testava a modificação que ele acabou de fazer. Então, traz também um novo paradigma ali para o desenvolvimento, né? Que você já está desenvolvendo, a própria IA desenvolveu, testou, e se ela encontrar algum erro, ela já corrige, já entrega o negócio testado e funcionando. Foi o que você acabou de falar. Então, assim, a própria IA está desenvolvendo, então a própria IA está te ajudando a resolver os problemas. Saber usar a IA bem configurada, bem delimitada, em tudo, é o que vai fazer a diferença entre o vibe coding, tipo assim, faz o aplicativo bonito para mim.
e realmente o que funciona. Eu acho que a gente, nem todos ainda estão preparados para essa conversa, mas eu acho que no final das contas a gente deveria realmente mudar a mentalidade de um código que ele deveria ser lido por IA e não lido por humanos, né? Ou seja, um código que eu vou passar a produzir para a IA interagir com ele e não mais o humano. Acho que ainda estamos num momento de transição, então isso ainda não é 100% verdade. O que eu estou querendo trazer aqui é muito mais uma mudança de como pensar. Se minimamente a gente pode falar assim, né, que humanos ainda têm que interagir com código, que eu concordo, pelo menos a gente tem que pensar que agentes também. Então a gente também tem que pensar nisso, não podemos esquecer. Uma outra curiosidade que eu tô aqui em relação ao Hyperflow e ao Hyper, queria que vocês falassem brevemente sobre, é sobre gestão de token, porque um negócio que a gente agora tá com mais dificuldade quando fala de ferramentas de IA é que o token acaba. Né? Não chego no final do mês. O Cursor mudou a sua forma de precificação, né, das assinaturas Enterprise e Business, na verdade. E essa é a maior reclamação, né, dos tokens e tal. E mesmo o Copilot também tem algumas coisas nessa, né? E a gente sabe que uma boa gestão de tokens é uma coisa que também diferencia, né, quem consegue utilizar muito bem IA e quem acaba, né, ficando ali no meio do caminho. E aí, como é que vocês veem os tokens? Consomem pra caramba? E aí? Consome. Consome bastante. Assim, eu acho que algumas estratégias podem ser feitas, assim. Por exemplo, no Reaperflow, eu acredito que, por exemplo, a etapa de story e etapa de execute são etapas muito diretas, eu acho que não necessitam, assim, talvez de muitos tokens. O do agente, né, com o modo thinking, né, poderia utilizar algum modelo um pouco mais simples, mas agora para outras etapas, né, de refinement review, principalmente tech refinement, que é a etapa principal, a gente vê uma diferença muito grande. É muito importante utilizar esses agentes mais caros. Então, assim, a gente tem visto, assim, o gasto de tokens muito elevado, assim. A gente viu essa diferença. Tem todo o benefício, né? O ganho que a gente tem de qualidade, velocidade, mas a gente tem que colocar na balança também o gasto, né, que a gente tem com os tokens, né? Então, acho que uma das melhorias interessantes do Reaperflow seria dele ficar se retroalimentando com a documentação, consumisse dessa documentação para talvez evitar esses gastos de token com essa pesquisa de código, assim, e para ganhar uma compreensão do código com, né, modo mais econômico, assim, né? Acho que talvez essa seja o maior ponto negativo do Hyperflow, não só do Hyperflow, do Hyper, mas acho que qualquer framework para desenvolvimento utilizando IA tem a questão do uso dos tokens. Assim, se a gente for pensar qual que é a ideia do framework, que é trazer mais contexto do produto e do código para IA, consequentemente isso vai aumentar o gasto de tokens. Não tem como, aí não tem mágica para resolver isso. Aí o que tem são práticas, são técnicas para tentar diminuir esse alto gasto que a gente vai ter de tokens. Talvez esse realmente seja o maior problema, mas no fim das contas ainda acho que vale a pena. Vale o esforço ali de tentar otimizar aqui, otimizar ali. Por mais que talvez no último dia seus tokens já vão ter acabados, mas no fim das contas o ganho que você vai ter ali durante todo aquele mês que você ainda tiver token disponível, vale a pena o sofrimento depois. Eu acho que tem até uma maneira prática da gente mensurar isso, que assim, olha, eu tenho um time de 3 desenvolvedores, custam X, produzem tanto no mês. Coloquei o Hyperflow, aumentou agora, assim, proporcionalmente o gasto de tokens vai aumentar como se fosse 30% do custo do meu time, mas ele está produzindo o dobro. Então, se você for ver, quando a gente vai mensurar, pô, beleza, aumentou meu custo e tal, mas o que eu tô produzindo aqui é absurdamente maior do que o aumento do meu custo. Com certeza. Eu acredito que, assim, você não teria os mesmos resultados no vibe coding. Você não vai conseguir trazer todo o contexto da história, o contexto já existente de quais são as bibliotecas utilizadas no projeto, todo o contexto de produto, sem gastar esses tokens, assim. Ele faz de uma forma mais estruturada, assim. De qualquer maneira, já sai ganhando do vibe code, com certeza. Com certeza. E como o Luiz falou, né, se você coloca na ponta do lápis, esse custo sob demanda, né, que é o que você gasta quando seus tokens contratados, vamos falar assim, terminam, elas ainda assim valem a pena, né? Porque você colocar no papel a produtividade do time provavelmente ainda, né, é maior em relação a custo, vai valer a pena para aquele time, né? A produtividade vai ser maior, o número de erros em produção vai ser menor, o número de histórias que vão voltar, chegou lá no QA, bateu, o cara volta com a história, retrabalho. Quando a gente começa a colocar tudo isso na ponta do lápis,
com certeza o token ainda vale a pena, é ainda barato. E eu concordo 100%. Eu acho que às vezes só é difícil, porque, né, assim, aquelas múltiplas variáveis que a gente sempre trabalha, o ambiente é sempre complexo, né, a gente tá, né, times são complexos, ambientes de produção de software são, né, são ambientes complexos, então nem sempre a gente consegue reduzir a um fator quando existe uma mudança, né, mas eu concordo 100% com isso que você está falando, que é colocar na ponta do lápis e tentar ver o quanto que o retorno do investimento provavelmente vale a pena, né, de ter essas assinaturas, enfim, até com mais orçamento mesmo, né, para essas ferramentas darem os seus melhores, vamos falar assim. Bom, gente, então acho que é isso, foi uma conversa muito, muito, muito legal, né, espero que vocês aí que estão nos ouvindo até agora tenham aprendido um pouquinho sobre o Reaper, sobre o Reaper Flow, né, se sintam inspirados para fazer coisas semelhantes, né, e é isso aí. Até mais, tchau, tchau. Tchau, pessoal. Obrigado.